Eu saúdo neste momento os meus irmãos e as minhas irmãs que são inscritos aqui no meu canal com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meus queridos irmãos, neste momento eu irei deixar uma palavra a qual o Senhor colocou no meu coração. E o tema dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração é muitos crentes participando das coisas santas do Senhor com as suas vidas imundas. Aleluia, Jesus. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra aqui no livro de Daniel, capítulo 5, que diz assim: o banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa. A palavra do Senhor diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreveram. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar sua interpretação será vestido de púrpura e tirará uma cadeia de ouro e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, e falou à rainha e disse: ó rei, vive para sempre. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porque se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretação dos sonhos, e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus dons fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. Por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava a vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado,
do seu trono real, e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho por eles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura, e que lhe pusessem uma cadeira de ouro ao pescoço, e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, vou também deixar uma palavra que se encontra aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 a seguir, que diz assim: Dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Mas tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Meus irmãos, esta palavra aqui, glória a Deus, aleluia, que o Senhor colocou no meu coração. O título é Muitos crentes participando das coisas do Senhor com as suas vidas imundas. Como assim com as suas vidas imundas? Irmão, muitos crentes têm participado das coisas do Senhor, participado da Santa Ceia do Senhor, participado, irmão, das coisas santas do Senhor com a sua vida imunda. A pessoa não está naquela santificação e tem participado, irmão, da palavra das coisas de Deus com as suas vidas imundas. Irmão, nós vemos aqui, glória a Deus, aleluia, através
aqui do exemplo, no tempo aqui do rei Belsazar. O rei Belsazar mandou dar um banquete, e ali, irmão, o que ele fez? Ele mandou pegar ali as taças da casa de Deus, as taças que eram usadas ali no templo da casa de Deus, as coisas santas ali de Deus, os instrumentos santos de Deus que era usado no templo para oferecer os sacrifícios a Deus. Irmão, e ele profanou. O rei Belsazar profanou ali com os convidados no banquete as coisas santas de Deus, profanou os cálices, profanou os instrumentos que eram usados para oferecer os sacrifícios a Deus no templo ali em Jerusalém. Irmãos, e o que eu quero dizer com isso? Irmão, quantos crentes que têm profanado as coisas de Deus? Quantos crentes, irmão, que têm, aleluia, Jesus, participaram das coisas de Deus com a sua vida imunda? Irmão, e olha só o fim que Nabucodonosor, que o rei Belsazar teve. Deus destruiu o irmão Belsazar. Deus destruiu o rei Belsazar. Deu fim, irmão, ao reinado dele e à vida dele. Aleluia, Jesus. Naquela mesma noite que ele fez aquela festa, que ele profanou as coisas santas de Deus, Deus deu um fim a ele. E aqui no livro de Coríntios nós vemos que o Senhor fala, 1 Coríntios capítulo 11, versículo, glória a Deus, aleluia, Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, 27 em diante, que diz assim: Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, muitas pessoas, muitos crentes, irmão, que diz que é um servo, uma serva de Deus, que diz que é um cristão. Quantos irmãos que têm participado das coisas do Senhor indignamente? Irmão, não sabendo o perigo que é. Muitos, irmão, a palavra de Deus diz claramente que muitos estão fracos, muitos estão doentes. Irmão, tem muitas pessoas que têm até depressão. Irmão, porque ficou tocando nas coisas de Deus com a vida imunda, com a vida contaminada de pecado. A pessoa não é liberta dos pecados, dos vícios, das imundícies, das vaidades, de tudo que não agrada a Deus, irmão. E fica participando das coisas de Deus. A pessoa não está naquela santificação com o Senhor e fica participando das coisas de Deus. E por que que eu usei? A história ali do rei Belsazar? Irmão, porque é parecido, é muito parecido aquele tempo. O rei Belsazar, ele pegou as coisas de Deus ali, as coisas santas de Deus, e profanou as coisas santas de Deus, que eram os cálices ali, os cálices que os sacerdotes usavam para apresentar os sacrifícios a Deus. Aleluia, Jesus. E isso é parecido com o exemplo da Santa Ceia. Muitos crentes, irmão, têm profanado as coisas santas de Deus. Pessoas que sobem no altar de Deus para pregar a palavra de Deus com a sua vida em pecado. Muitos pregam a palavra de Deus com a vida em pecado. Muitos querem louvar a Deus, aleluia, Jesus, com a vida em pecado. Mas você está perdendo tempo, porque Deus não recebe as suas obras imperfeitas. O Senhor não recebe as suas obras imperfeitas com a sua vida contaminada de pecado. O Senhor não recebe o seu louvor, Ele não recebe a sua pregação, Ele não recebe as suas obras, porque o Senhor, Ele quer que o povo dele venha fazer obra sim, mas é que o povo venha fazer a obra dele de forma correta, de forma santa, e não de qualquer maneira. E nem tá participando das coisas do Senhor de qualquer maneira. Aleluia, como o Senhor está dizendo aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Irmãos, para participar das coisas do Senhor tem que ter discernimento. Irmão, tem que ter uma vida de santidade, não é de qualquer maneira. Para fazer a obra de Deus, não é só para tomar a Santa Ceia, não. Para fazer a obra de Deus, para pregar a palavra, para louvar. Irmão, tudo que diz respeito às coisas do Senhor tem que ser com santidade, tem que ser com reverência, com pudor. Tem que ser, irmão, com uma vida de santificação. Aleluia, Jesus, porque isso é perda de tempo. Muitos ficam perdendo tempo dentro da casa de Deus, participa das coisas de Deus em pecado, prega, louva. Irmão, mas a palavra de Deus diz que obra não vai salvar ninguém. Aleluia, nós não vamos ser salvos, irmão, por obras, nós vamos ser salvos por viver uma vida de santidade, de santificação na presença do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Muitos não estão naquela santificação com o Senhor, não tem aquela vida de santidade na presença de Deus e participa das coisas de Deus, prega, louva, toma a Santa Ceia, irmão, isso é um perigo.
Olha o que aconteceu, irmão, com o rei Belsazar, porque ele foi profanar as coisas de Deus. Quantos crentes, irmão, que tem profanado as coisas de Deus? Aleluia, Jesus. Tem até uma palavra aqui que também me chamou bastante atenção. Malaquias, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Malaquias, capítulo 1, versículo 6 em diante, que diz assim: O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dissestes, em que desprezamos nós o teu nome? Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Irmãos, muitos têm feito a mesa do Senhor desprezível. Muitos têm feito, irmão, a mesa do Senhor, que é a Santa Ceia, desprezível. Quantos, irmão, que não dá valor no sacrifício de Cristo e fica participando, irmão, do corpo do Senhor com a sua vida imunda? Aleluia, Jesus. A pessoa não está com aquela vida digna de santidade diante do Senhor e fica participando, irmão, da mesa do Senhor com a sua vida imunda. E isso, irmão, aqui está falando que isso aqui é desprezar a mesa do Senhor. Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Como, irmão, que a pessoa diz que a mesa do Senhor é desprezível? É o crente participando da mesa do Senhor, da Santa Ceia do Senhor, participando das coisas santas do Senhor, irmão, com a sua vida em pecado. Você está chamando a Santa Ceia do Senhor de imunda. Aleluia. Você não pode estar participando das coisas do Senhor se você não é liberto dos teus pecados, das suas vaidades, dos teus vícios, das suas carnalidades. Você que está na carne, você não pode estar participando das coisas do Senhor se você não é liberto por Cristo ainda. Aleluia, Jesus. Nós temos que, aleluia, Jesus, estar com a vida de santidade na presença de Deus para fazer a obra de Deus, para pregar, para louvar, para tudo, irmão. Porque o Senhor não aceita sacrifícios imperfeitos, isso é sacrifício de tolo. Às vezes a pessoa fica a vida inteira dentro da igreja perdendo tempo na presença de Deus. Aleluia, isso, irmão, é sacrifício de tolo. Aleluia, Jesus. Que venhamos, irmão, nos examinar cada dia na presença de Deus. Aleluia, como está aqui, ó. 1 Coríntios. Examine o homem a si mesmo. Examine a mulher a si mesmo. Aleluia, Jesus, para que não esteja, aleluia, Jesus, fazendo sacrifício de tolo, para que não esteja, irmão, perdendo tempo na presença de Deus. Muitos não têm um pingo de temor. A pessoa ainda tem coragem de participar da Santa Ceia do Senhor. Tem coragem, irmão, de participar das coisas santas de Deus com a vida em pecado. Aleluia, Jesus. Muitos crentes, irmão, não tem mais um pingo de temor. Aleluia, Jesus. Mas isso, a palavra de Deus diz que por causa disso, irmão, a palavra de Deus diz que por causa disso, muitos estão fracos e doentes. Irmão, tem pessoa, aleluia, Jesus, que tem até depressão, porque fica tocando nas coisas do Senhor de qualquer maneira. Fica tocando na Santa Ceia do Senhor em pecado. Fica participando das coisas do Senhor com a vida imunda. A pessoa não está liberta, não está vivendo uma vida de santificação, de santidade na presença de Deus e está participando. Irmão, isso dá morte. Aqui, ó, versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Muitos irmãos já morreu. Aleluia, muitos já morreu por não se examinar a si próprio. O Senhor está mandando examinar a si próprio. Versículo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Muitos acham, irmão, que a Santa Ceia do Senhor é aquilo ali é um pedaço de pão, aquilo ali é um suco de uva. Não, irmão. A partir do momento, irmão, que aquilo ali é apresentado ao Senhor, aquilo ali passa a ser o corpo de Cristo. Aleluia, Jesus. Os cristãos não podem estar participando das coisas santas do Senhor com a sua vida imunda. Para nós participar uma das coisas do Senhor com a vida de santidade. As coisas de Deus, irmão, não é para qualquer um. As coisas de Deus é para os santos. Aleluia, Jesus. Não é para aquele que está na carne. A palavra de Deus diz que aquele que está na carne não pode agradar a Deus e muito menos pode estar participando das coisas do Senhor de qualquer maneira. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Que todos nós, irmão, venhamos nos examinar cada dia. Que os cristãos venham se examinar. Aleluia, Jesus, a cada dia na presença de Deus. Como está aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Que os cristãos, irmão, venham passar a se examinar na presença de Deus, fazer um exame nas suas próprias vidas, para ver se está digno de estar participando das coisas santas do Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, essa é só uma pequena palavra de meditação. O Senhor colocou no meu coração. Aleluia, Jesus. Que todos nós cristãos venhamos a cada dia estar examinando as nossas vidas perante o Senhor. E principalmente os crentes mundanos,
que está aí vivendo uma vida de pecado, que venha se examinar e colocar a sua vida no altar de Deus, aleluia, para estar podendo participar das coisas do Senhor de forma digna, de forma santa, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, essa é só uma pequena palavra de meditação que eu deixo para os meus irmãos e para minhas irmãs. Amém.